Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir a Deus, não é, que nos ilumine, ao Espírito Santo, para que a gente seja guiado, não é, por Deus, e tudo aquilo que Ele quer nos ensinar está no coração da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te pedimos pelo teu Filho Jesus Cristo, no poder do Divino Espírito Santo, que a Santíssima Trindade ilumine o nosso coração, ilumine o nosso entendimento e que façamos como Maria, que guardava toda no seu coração. Não somente guardava, mas praticava, na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, gente, vamos gravar o nosso vídeo de hoje, tá? Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos. Estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica, que é a nossa regra de fé, tudo aquilo que a Igreja crê, está no nosso Catecismo, aquilo que nós está no coração da Igreja nesses 2000 anos, já estudamos aí o credo, já estudamos a liturgia, agora estamos nos sacramentos, já estudamos batismo, crisma, eucaristia, e agora estamos estudando o sacramento da confissão, e vamos seguir em frente, Vamos continuar estudando sobre o sacramento da confissão, tá? E hoje, gente, dentro do sacramento da confissão, hoje nós vamos falar um assunto muito importante que deu pano para manga, tá? A igreja sempre acreditou nessa doutrina, sempre pregou essa doutrina, mas ela foi um dos grandes questionamentos do Lutero para a Reforma Protestante. Se você pegar lá as 95 teses do Lutero, você vai ver que ele fala muito sobre as indulgências. Então, vamos explicar o que são as indulgências, por que a igreja continua com as indulgências, a igreja não mudou uma vírgula sobre indulgências. Por quê? Então, nós vamos explicar. Primeiramente, gente, veja, a igreja não muda a sua doutrina. Por quê? Aquilo que é verdade não muda, ok? O Espírito Santo, ele não se contradiz. Ele não pode ensinar uma coisa lá no primeiro século e no século XVI ensinar diferente, e hoje no século XX ensinar diferente. Então, por isso que a igreja nunca mudou nada na doutrina. O que a igreja muda? Coisas pastorais. Isso a igreja muda. Mas a doutrina, a igreja não muda, não mudou e nunca vai mudar. Por quê? Porque é verdade, a verdade não muda. Outra coisa, as verdades são reveladas por Deus. Toda doutrina católica é revelação. E onde está essa revelação? Está na Sagrada Escritura, está na Sagrada Tradição. Para os protestantes só está na Bíblia, para nós católicos não. Está na Bíblia e na tradição. Tá? Então nós vamos explicar um pouquinho sobre as indulgências e um pouquinho também de história para a gente entender como é que foi esse desentendimento do Lutero sobre as indulgências, que foi um dos pilares dele romper com a igreja e fundar a Reforma Protestante, não é? Primeiramente, gente, antes da gente entrar no catecismo, eu sempre gosto de mostrar livros, tá? E é um livro pequenininho, tá? Não é grande, sobre o assunto. Olha aqui. O que são as indulgências? Porque aqui eu não tenho como aprofundar, porque, nosso tempo é curto. Mas no livro aqui, ele não é um livro grande. Ele tem quantas páginas? Ele tem... Aqui não fala quantas páginas ele tem. Deixa eu ver aqui atrás.
ele tem 130 páginas praticamente. Então, não é um livro grande. Se você quiser aprofundar, né, nas indulgências, tá? Você pode ler esse livro. O que são as indulgências? E aqui tem um capítulo sobre, né, a briga do Lutero com a igreja sobre as indulgências, na época do senhor Lutero. Tá? Se você quiser, eu vou ler aqui o que está na contracapa do livro para você ter uma noção. Tá? Saiba o que são as indulgências. Sua fundamentação bíblica tem fundamentação bíblica na tradição, que é a outra fonte da revelação para nós católicos, e no magistério da igreja. São as três colunas da igreja, que eu já fiz até vídeos aí explicando. A igreja é fundada, né, a coluna da igreja, né, é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. As três. Lutero jogou fora o magistério e a tradição ficou só com a Bíblia. O que para nós, né, é errado, é uma heresia. Tá bom? Com base, principalmente, na Constituição Apostólica do Papa Paulo VI, Doutrina das Indulgências, promulgada em 1967. Então, o Papa Paulo VI, em 1967, ele colocou uma doutrina sobre as indulgências, explicando as indulgências. Então, a igreja não acabou com as indulgências, mesmo com Lutero esperneando. Tá? Então, a igreja continua com as indulgências. Inclusive, você pode ganhar uma indulgência. Eu vou explicar sobre tudo isso. Se Deus quiser, nós vamos entender. Saiba também o que foi a polêmica de Martinho Lutero sobre essa questão no século XVI, que motivou a reforma protestante, tá vendo? Que o Lutero escreveu lá aquelas 95 teses, onde ele coloca muita coisa lá sobre as indulgências, tá? Conheça ainda as orações e as obras enriquecidas de indulgências, segundo o Manual das Indulgências, aprovado pelo Vaticano e publicado pela CNBB em 1989. Então, gente, existem orações, tá, que você pode fazer para você ganhar uma indulgência. Tá? Você pode ganhar uma indulgência todo dia para você ou para uma alma de alguém que já morreu. Eu vou explicar, você vai entender. Daqui a pouco você vai entender. Então, gente, se você quiser aprofundar no assunto, está aqui as indulgências, tá? Então, gente, eu vou começar, tá? Eu vou no catecismo, mas antes de ir para o catecismo, eu quero explicar uma coisa. Para você entender o que é uma indulgência, você tem que entender o pecado. O que é o pecado? E por que isso tem a ver com o sacramento da confissão? Tá? Então vamos lá, vamos explicar para você entender. O pecado, eu já expliquei, mas vou explicar de novo. Quando você comete um pecado, ele tem duas consequências: a culpa e a pena. Tá? A culpa é perdoada na confissão. Tá? Então, quando você comete um pecado grave, não é, tem a culpa e a pena. A culpa é perdoada na confissão, mas fica a pena. O que é a pena do pecado? Primeiro, é o estrago que o pecado deixou em você, você ficou menos santo. Tá? E outra, o pecado exige reparação. Reparação a Deus que você ofendeu, e até dependendo até a pessoa. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você roube 100 reais de uma pessoa. Ah, eu me arrependi, me confessei, Deus me perdoou, mas eu tenho que devolver os 100 reais. Mas às vezes a pessoa já morreu, está em outro lugar, eu não tenho como mais dar os 100 reais para essa pessoa. Então, tá vendo? Então eu tenho que reparar esse pecado, mas às vezes não tem como. Então a indulgência cancela essa pena. Se você fizer uma indulgência, não é? Se você fizer uma indulgência para você, aquilo ali cancela as penas do pecado. Outra coisa, se você não pagar aqui com as indulgências, você tem que pagar no purgatório. Como o Lutero não acreditava no purgatório, ele também falava mal das indulgências e do purgatório.
Porque tem a ver, elas estão ligadas à indulgência. Por quê? Porque se você não fizer a indulgência aqui para cancelar essas penas do pecado, você depois tem que fazer isso no purgatório. Tá? Você tem, além da purificação, o purgatório também é para isso. Para você cancelar as penas do pecado. Não é a culpa já perdoou, já foi perdoada na confissão. Mas é o estrago que o pecado deixou para você e às vezes prejudicou uma outra pessoa. Você matou alguém. Me arrependi, mas ficou um estrago. Você deixou uma família, não é? Uma família sem, né, a pessoa que você matou. A pessoa não vai voltar mais. Então, isso tem que ser reparado. Você ficou menos santo. Por mais que você peça perdão a Deus, você ficou menos santo. Então, a indulgência é isso. É para você cancelar as penas do pecado. Não é para você cancelar a culpa. A culpa já foi cancelada na confissão. Aonde está isso na Bíblia? Tá? Às vezes, né, nós não somos protestantes, né, mas vamos supor que você queira um texto bíblico para isso. Eu tenho dois. Eu não tenho um só para te dar, eu tenho dois. Antes da gente ir para o catecismo, é bom fazer essa introdução, porque muita gente tem dúvidas, né? Às vezes tem vontade de fazer uma indulgência. Vontade não, né? Porque todo católico, né, deveria fazer. Mas às vezes não sabe o que é e como fazer a indulgência. Então, para você fazer, você tem que entender as coisas, tá? Então, isso tudo tem a ver com o pecado, isso tudo tem a ver com a confissão, porque você precisa fazer a confissão para você ser perdoado da culpa, mas fica a pena, ok? Então, quais são os textos da Bíblia que nós podemos usar para isso? 2. Você vai entender. Moisés, está lá no livro de Números, né? Agora eu não lembro o capítulo, tá? Moisés, ele não entrou na terra prometida. Todo mundo sabe disso, quem entrou foi Josué. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Por causa do pecado. Mas ele foi perdoado. Tá? Tá lá no livro de Números, naquela passagem da rocha. Deus ordena a Moisés que ele ordene que a rocha solte a água para o povo beber, que o povo estava murmurando. Moisés feriu a rocha 3 vezes, e a rocha é Cristo, é a Santíssima Trindade. Era só para ele ordenar. Ele feriu a rocha, então ele desobedeceu a Deus. Ele pediu perdão a Deus, Deus perdoou, tá? A culpa, mas ficou a pena, o estrago que o pecado deixou. Então, ele não entrou na terra prometida. Ok? Então, ficou a pena, o estrago que o pecado deixou. Ele desobedeceu a Deus. Tá? Então, ali você vê Deus perdoou a culpa, mas ficou a pena. A pena é ele não entrar na terra prometida. A nossa terra prometida é o céu. Então, para você entrar na terra prometida, você tem que pagar todos os seus pecados aqui, a culpa e a pena. Então, se você não pagar aqui, você tem que pagar no purgatório. Entendeu? Olha aí. Tá claro que no Antigo Testamento não tinha purgatório, só no Novo. Outro texto bíblico que fala sobre isso. O rei Davi. O rei Davi, ele foi um rei maravilhoso, mas ele cometeu aquele pecado com Betsabé, que é a mulher de Urias. Ele matou Urias para ficar com a mulher dele. E a mulher dele, engravidou do rei Davi, não era do marido dela, era do rei, que já tinha adulterado com ela. Então, para não descobrir o adultério, Davi matou Urias para ele não ficar sabendo do adultério. A mulher dele ficou grávida de outro, do rei. Então, ele foi diante de Deus, se arrependeu, fez inclusive o Salmo 50, se arrependendo do pecado, Deus perdoou, mas ficou a pena. Qual é a pena? O filho do adultério morreu. Está lá na Bíblia. Depois ele teve outro filho com ela, que foi Salomão. Mas o filho do adultério morreu. Então, gente, o pecado ele traz consequências, tá? Que a gente chama de culpa do pecado. Então, a indulgência cancela tudo isso, tá? Agora, veja, só quem pode ordenar uma indulgência, né, válida na igreja é o Papa. Como o Lutero também não aceitava o Papa, brigou com o Papa e começou a dizer que não existe Papa, então ele também começou a questionar as indulgências. Por quê? Porque só o Papa pode autorizar uma indulgência. Por quê? Porque Jesus falou para Pedro, tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu.
Tá? Então a indulgência precisa do aval do Papa. Ok? Então o Lutero começou a brigar com isso. Então, vamos explicar um pouco sobre essa polêmica do Lutero, tá? Antes da gente ir para o catecismo. O Lutero, não é, ele começou a ver alguns erros de alguns bispos, de algumas pessoas da igreja em relação às indulgências. Tá? Ele começou a dizer que a igreja estava vendendo indulgências. Tá? Estava vendendo o céu, estava vendendo o purgatório. Não é? Então ele começou a criticar a igreja. Tá? Não vamos dizer que isso não acontecia. Acontecia, não é? Lembrando, gente, que a igreja é formada de santos e pecadores. Tá? Não vamos dizer que não acontecia. Né? Algumas pessoas usavam mal mesmo as indulgências na igreja. Não é? Então não podemos negar isso. Agora, nem por causa disso você vai jogar fora as indulgências. Se estão usando mal, não é culpa da igreja. É culpa de quem está usando mal. Eu já comparei aqui com a faca. A faca é uma coisa boa, mas se você pegar para matar os outros, mas a faca continua boa. Então, gente, a culpa não é das indulgências, é de quem está usando mal as indulgências. Agora, o Lutero ele ficou com raiva do Papa, por quê? O Papa Leão X, na época, veja, o Vaticano já estava, ali o Vaticano já estava, a igreja do Vaticano ali já estava velha, vamos dizer assim, porque a igreja foi construída por Constantino. Ali, o Vaticano, foi construído em cima do túmulo de Pedro, no ano 313 por Constantino. Então, no ano 1500 e pouco, a igreja, aquilo ali já estava já precisando reformar a igreja. Então, o que o Papa falou? Eu vou dar uma indulgência para quem fazer doação, para a gente reformar o Vaticano. Gente, isso não é vender indulgência. O Papa pode fazer isso. Outra coisa, você vai doar se você quiser. O Papa não obrigou ninguém. O Papa não botou um revólver na cabeça de ninguém, não é para falar que você tem que fazer. Não, o Papa falou, espontaneamente, quem doar para o Vaticano uma quantia ou alguma coisa para reformar a igreja, o Papa vai dar indulgência. Né? Mas o Lutero já estava com raiva da igreja por causa dessas coisas que eu já falei, não é? De algumas pessoas da igreja. Então ele interpretou mal isso do Papa, né? Então ele achou que o Papa estava também vendendo indulgências, e aí ele já começou a brigar com a igreja e fazer aquelas 95 teses que eu já falei aqui, já fiz vídeo sobre isso. A igreja analisou tudo, fez o Concílio de Trento, não é? 18 anos, analisou toda a doutrina, analisou as indulgências e não mudou nada. A igreja continuou com as indulgências até hoje. Já expliquei, já até mostrei o livro. Está aqui. As indulgências estão até hoje. Ok? Então, gente, não é porque as pessoas estão usando mal uma coisa que aquela coisa ali é ruim. Entendeu? Então, você já entendeu o que é indulgência, né? A questão da indulgência com pecado, e também a briga do Lutero sobre esse assunto. Então agora vamos para o catecismo. Tá? As indulgências, é o parágrafo 1471. Eu vou ler bem devagar para a gente já ir explicando sobre o assunto. Nada melhor do que o catecismo, e o catecismo explica muito bem. A doutrina e a prática das indulgências, tá vendo? A doutrina e a prática das indulgências na igreja estão estreitamente ligadas aos efeitos do sacramento da confissão, tá vendo? Então, a indulgência tem a ver com o sacramento da confissão, por causa de tudo isso, o contexto todo que eu já expliquei. Aqui ele explica o que é uma indulgência. Está aqui no parágrafo 1471. A indulgência é a remissão quer dizer apagar, tá? Cancelar. Diante de Deus, da pena temporal, ou seja, a culpa, tá? Devida pelos pecados já perdoados, tá vendo?
Desculpa, gente, eu que errei. A pena, tá? A culpa é perdoada na confissão. Olha aqui o que o catecismo está dizendo. Vou ler de novo. A indulgência é a remissão, ou seja, retirada diante de Deus da pena temporal, ou seja, a pena do pecado, devido aos pecados já perdoados quanto à culpa na confissão, tá? Que o fiel bem disposto obtém em condições determinadas pela intervenção da igreja, que como dispensadora da redenção, lembrando que Jesus deixou a igreja, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10:16. Então, o Pai enviou Jesus, Jesus enviou a igreja. Então, a doutrina das indulgências, Jesus deixou para a igreja ministrar. E por isso que o Papa faz. Entendeu? Nada errado. Tá? Distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos. Então, o Papa Paulo VI quem explica isso. Através dos méritos de Cristo e dos santos, a igreja distribui, né, aplica as indulgências para que os nossos pecados sejam perdoados e seja cancelado as penas do pecado pelas indulgências, ok? A culpa é perdoada na confissão e as penas pelas indulgências, entendeu? Se você não cumprir aqui, você vai ter que cumprir no purgatório. Como Lutero não acreditava em nada disso, ele começou a criticar tudo isso, tá? A indulgência é parcial ou plenária. Isso aqui é importante a gente entender e explicar. Antigamente, na época do Lutero, a indulgência era por tempo, tá? Se você conseguir uma indulgência, você pode ficar 2 anos no purgatório, vamos dizer assim. Mas a igreja hoje entendeu que no purgatório não existe o tempo. Aí, tá vendo? Isso a igreja mudou, tá? Isso a igreja estudou e mudou, porque isso não é doutrina, mas, né, a igreja, o Espírito Santo vai ensinando para a igreja através dos tempos. Então, a igreja entendeu que no purgatório não existe o tempo. Céu, inferno e purgatório não tem mais tempo, porque o que está lá é a alma, não é o corpo. A alma não ocupa espaço e nem tempo. O tempo é uma realidade desta vida, tá? Então, gente, a igreja entendeu que no purgatório não existe o tempo. Então, hoje, a igreja já não fala disso mais. Quanto tempo uma alma fica no purgatório? Não tem tempo no purgatório. Tá? Não existe tempo no purgatório, porque a alma não ocupa espaço e lá não tem tempo. Então, céu, inferno e purgatório não existe tempo, como nós temos o tempo aqui da Terra. Tá? Então, como é que funciona hoje as indulgências? A indulgência hoje ela é parcial ou plenária. O que quer dizer isso? Você pode conseguir uma indulgência plenária que cancela todos os pecados, ou uma indulgência parcial, que cancela, né, vamos dizer assim, parte dos pecados. Aí depende, ok? Então eu vou explicar sobre tudo isso daqui a pouco. Conforme liberar parcial ou totalmente da pena devida pelos pecados. Tá? O Papa Paulo VI também explica isso. Todos os fiéis podem adquirir indulgências para si mesmos ou aplicá-las aos defuntos, ou seja, aqueles que já morreram. O que quer dizer isso? Isso está no Código de Direito Canônico, não é? E também no Catecismo. Você pode conseguir uma indulgência ou para você, ou também oferecer para uma pessoa que já morreu. Para que a alma dela, se estiver no purgatório, os pecados dela possam ser perdoados. Por quê? Porque quem já morreu não pode mais fazer nada por elas. Mas a gente pode, porque a gente ainda está aqui nesse mundo. Então você pode oferecer uma indulgência para a sua alma ou para a alma de alguém que já morreu. Você não pode oferecer para uma alma que esteja viva, porque cada um tem que fazer por si.
Tá? Então você não pode oferecer para o seu pai, para sua mãe que esteja vivo. Mas se eles já morreram, você pode oferecer para o seu pai, para sua mãe, não é? Se eles estiverem no purgatório, para que a pena dos pecados deles sejam perdoadas. Entendeu? Porque eles não podem mais fazer nada por eles. Que a igreja compara o purgatório com uma prisão, uma grade. Claro, gente, que isso é simbólico. Né? A prisão não vai prender a alma, que a alma não ocupa espaço. Tá? É só para você entender. Então você pode conseguir uma indulgência para você, para sua alma, e você pode também oferecer uma indulgência para uma pessoa que já morreu. Ok? Não tem problema. Parágrafo 1472 diz assim: para compreender esta doutrina e esta prática da igreja, é preciso admitir que o pecado tem uma dupla consequência. Essa consequência que eu já expliquei. O pecado grave, porque tem o pecado mortal e tem o pecado venial. Tem pecado que leva à morte, tem o pecado que não leva à morte. Está lá na primeira carta de São João. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus. Tá vendo? Então, se você morrer em pecado mortal, a igreja ensina que você pode perder a salvação. E, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna. É o que eu acabei de explicar, né? Ou seja, inferno, né? O que a igreja chama de inferno. Esta privação se chama pena eterna do pecado. Tá vendo? Por outro lado, todo pecado, mesmo venial, acarreta um apego prejudicial às criaturas que exige purificação. Tudo aquilo que eu já expliquei. Você fica menos santo. E você tem que reparar o mal que você fez. Entendeu? Tudo que eu já expliquei. Quer aqui na terra, quer depois da morte. Tá? No estado chamado purgatório. Tá vendo? Então, purgatório não é um lugar, é um estado de vida. Nem de vida, de alma. Porque quem vai para o purgatório é a alma. O corpo fica na terra. Então, gente, purgatório não é um lugar, a alma não ocupa espaço. Tá? Então tem muita gente que pergunta, não é? O que é o purgatório? O purgatório é um estado onde as almas se purificam. E lá elas recebem as nossas orações e as nossas indulgências. É uma caridade você fazer uma indulgência e oferecer para uma pessoa que já morreu, por causa de tudo que eu já expliquei. Esta purificação liberta da chamada pena temporal do pecado, porque ninguém pode ir para o céu se não for 100% santo. Tem que estar zerado diante de Deus, senão você não vai para o céu. Está lá em Hebreus 12, 14, pode ler lá. Tá? Essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas antes como uma consequência da própria natureza do pecado. Tá vendo? Uma conversão que procede de uma ardente caridade pode chegar à total purificação do pecador, de tal modo que não haja mais nenhuma pena. Então, a pessoa ela pode, não é, morrer sem nada para pagar. Aí ela pode ir direto para o céu, mas é muito difícil. Né? Quem é que morre 100% santo, gente? É muito difícil. Tá? Você morrer sem nenhum pecado de culpa ou de pena, não é? É muito difícil mesmo, entendeu? São poucos que conseguem. Tá? Então, né, aqueles que não conseguem têm que passar por essa purificação no purgatório, ok? Agora o parágrafo 1473. O perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implicam a remissão quer dizer retirar, das penas eternas do pecado, mas permanecem as penas temporais do pecado, ou seja, a culpa. Né? A culpa já foi perdoada na confissão e se você se arrepender. Tá? Mas fica a reparação. Suportando pacientemente os sofrimentos e as provas de todo tipo, e chegada a hora de quê? Na nossa morte, né? Enfrentando serenamente a morte. Então, até, né, no momento da nossa morte, né, o momento da gente morrer, por isso que os santos morriam serenamente, não é? E
conseguiram o céu. Não é? Por quê? Porque eles sabiam que eles viveram uma vida para Deus, não é? Então, quando eles morriam serenamente. Agora, nós não somos os santos, né, gente? Então, por isso que eu falei que é muito difícil para nós morrer 100% santo. Tá? Outra coisa, no céu existe também níveis de glória. Quanto mais você amou a Deus, mais glória você vai ter no céu. Entendeu? Porque Deus é justo. A Virgem Maria não tem a mesma glória do bom ladrão. O bom ladrão conseguiu a salvação ali no último momento. A Virgem Maria viveu a vida dela toda para Deus. Então, ela não tem a mesma glória do... Eles dois estão no céu. Mas a Virgem Maria tem muito mais glória do que o bom ladrão. É o que a igreja chama de... Alguns falam galardão, mas não é galardão. É níveis de glória. Não é? Então, como você viveu aqui, né, depois Deus vai te recompensar lá no céu. Mas todo mundo vai ficar satisfeito. Ninguém vai reclamar. Até porque ninguém é doido de reclamar do céu, né? Como dizia o Padre Leão. Não é? Mais importante é a gente estar lá. Mas que tem níveis de glória, tem. Tá? Enfrentando serenamente a morte, o cristão deve esforçar-se para aceitar como uma graça essas penas temporais do pecado. Tá vendo? Então, gente, a gente deve aceitar, não é? Fazer tudo aquilo que a igreja, né, nos pede e nos ensina. Deve aplicar-se por meio de obras de misericórdia, tá vendo? Por isso também que o Lutero não acreditava nas indulgências, porque para ele a salvação era só pela fé, o que é contra a Bíblia, né? Tiago diz bem claro, a fé sem obras é morta. Né? Então, por isso também que o Lutero questionava as indulgências. Olha aqui o que o catecismo está dizendo. Né? Por meio das obras de misericórdia, então não basta a fé, não basta crer em Jesus, tem que ter as obras. Senão você não tem méritos, aquilo que eu já expliquei. Senão você não tem méritos diante de Deus. Jesus já fez a parte dele, já nos deu a remissão do pecado na cruz. Mas agora eu tenho que fazer a minha parte. Entendeu? Por isso que a Bíblia fala que nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Entendeu? Obras de misericórdia e de caridade, como também pela oração. Por isso que nesse livrinho aqui tem orações que você faz que você pode ganhar uma indulgência, parcial ou plenária. Entendeu? Oração e por diversas práticas de penitência. Por isso que o padre te dá uma penitência na confissão, e a gente deve fazer várias penitências para a gente também, né, ir cancelando essas penas do pecado para a gente não cumprir no purgatório. Tudo isso ajuda, gente, a nossa alma. E você pode oferecer também seu jejum, sua esmola, sua oração para aqueles que já morreram. Ok? A despojar-se completamente do velho homem para revestir-se do homem novo. Isso está lá em Efésios capítulo 4, versículo 24. Então, tudo isso é para quê? Né? Para que aquele velho homem do pecado dê lugar ao novo homem, restaurado em Cristo Jesus. Ok? Então, gente, nós paramos aí no parágrafo 1473. Mas na próxima aula, nós vamos continuar com esse assunto. Agora nós vamos colocar esse assunto na questão na comunhão dos santos. Como é que funciona, não é, as indulgências nessa comunhão dos santos? Então eu vou explicar, tá bom? E ainda tem mais ainda. Nós vamos... como que eu faço? Eu expliquei a parte teológica das indulgências. Mas na prática pastoral, como que eu faço para ganhar indulgência, seja ela parcial ou plenária? Então eu vou ensinar isso na próxima aula, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a vocês pela companhia. Então na próxima aula a gente continua esse assunto, que ele é amplo, ele é grande, não é? E para você aprender como que você pode ganhar indulgência, ou para você ou para uma pessoa que já morreu, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.